Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós vamos estar realizando uma leitura bíblica que se encontra em Hebreus 12 e seus versículos 5 e 6, que nos diz assim: Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. E depois nós vamos para 1 Samuel, capítulo 2, o seu versículo 12 e depois o 22 em diante. O versículo 12 nos diz assim: Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. E o versículo 22 do capítulo 2 que nos diz assim: Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Amém. Nós acabamos de ler uma leitura que é difícil, né? Mas uma leitura que nós precisamos absorver o principal recado, que é a importância de que quando nós somos corrigidos, de nós acertarmos a correção e nos corrigirmos. Nós vemos que aqui Eli ignora o erro dos filhos, né? E Eli era um dos sacerdotes do povo israelita, que dedicou toda a sua vida a Deus. Mas quando ele já está velho, ele tem a amarga vergonha de ver a conduta de seus filhos Hofni e Finéias, que, por incrível que pareça, também eram sacerdotes. Mas, no entanto, eles nunca levavam a sério a importante tarefa para a qual eles tinham sido escolhidos. E nós vemos que a Bíblia conta, né, que eles tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus e que estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Portanto, nós vemos que Hofni e Finéias não tinham o menor interesse em cumprir corretamente, né, sua função de auxiliar o povo na adoração do Senhor. E, ainda não satisfeitos, eles praticavam a imoralidade de estar com essas mulheres, né, à porta do tabernáculo. E nós sabemos, né, lendo 1 Samuel, que Eli foi advertido a respeito de seus filhos, que um profeta procura Eli, né, para transmitir um recado do Senhor, dizendo, no capítulo 2 e versículo 29, Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? E nós vemos também que Eli bem que tentou chamar a atenção dos seus filhos Hofni e Finéias, né? Porém, ele não conseguiu impor sua liderança firme e definida para os filhos. Ele apenas, como nós já lemos, né, comenta o seu constrangimento no versículo 2 e 23, né? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Eli fala para os dois filhos. E como não houve qualquer mudança ou sinal de arrependimento no comportamento dos filhos de Eli, Deus decretou, né, seu castigo. Ele revelou a Samuel, seu profeta: Farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo ao fim. Eu lhe disse que iria castigar sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu faria isso, mas não os fez parar. Isso que eu acabei de relatar está contido
no capítulo 3, os versículos 12 e 13 de 1 Samuel. E nós sabemos, né, que apesar de ser um sacerdote de Deus e uma figura influente e destacada na sociedade israelita, Eli não entendeu que na avaliação divina um homem não prova sua liderança conforme a posição que ele ocupa ou a capacidade e habilidade que ele demonstra de ter. Não, Deus está atento e valoriza o desempenho de cada um de nós como esposa, como mãe, como marido, como pai. Eli priorizou seu trabalho e não se preocupou em atender às necessidades de seus filhos. E mesmo sabendo que os seus filhos estavam trilhando um caminho perigoso, ele não ouviu as advertências dos outros, não os castigou severamente, mas ele apenas expressa, né, seu desagrado. Nós sabemos que ele foi indulgente com os filhos e nós vemos, né, através dos relatos bíblicos que, infelizmente, as consequências da sua omissão foram trágicas. A Bíblia nos relata que seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram em uma batalha e, ao saber da notícia, Eli também morreu. Ao lermos, né, irmãos, o relato bíblico sobre Eli e seus filhos, nós podemos compreender como o Senhor leva a sério o nosso papel como pai, como mãe, na vida de uma criança. Nós nos apercebemos que não basta nós gerarmos um filho ou uma filha, e nem mesmo basta suprir as necessidades físicas e materiais que são necessárias para uma criança, que não basta nós prepararmos essa criança para ganhar a sua vida. Deus, e somente Deus, Ele requer que nós sejamos pais presentes e que nós participemos da vida de nossos filhos, das nossas filhas, dedicando não somente carinho, não somente oração, mas dedicando a eles tempo de qualidade, tempo de orientação, conduzindo-os, né, mais para perto do Senhor e principalmente corrigindo-os quando necessário. Nós podemos lhe dar afeto, nós podemos lhe dar compreensão e atenção, nós podemos fazer tudo isso e podemos ser um exemplo a ser imitado por outras famílias, mas nós podemos e devemos corrigir, conforme eu já mencionei, né? Nós devemos acatar a advertência de Deus que está contida em Hebreus 12, 5 e 6, que nos diz que nós devemos prestar atenção quando o Senhor castiga e que nós não devemos estarmos desanimados quando Ele repreende, pois o Senhor, e somente o Senhor, corrige quem Ele ama e Ele castiga quem Ele aceita como um filho. Tudo isso nós sabemos que é visando o melhor para a vida de uma criança, para a vida de um filho, de uma filha. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós passamos por 21 dias de campanha de oração. Nós pedimos por cura, nós suplicamos por milagres, e ontem eu testemunhei, né? Um milagre que Deus fez no meu corpo físico, no culto de sábado, enquanto o pastor Adoniran ministrava a palavra e orava, e o meu caroço sumiu. E voltando aqui, né? Nós devemos estarmos na presença do Senhor, devemos criar os nossos filhos, educá-los e, sempre que possível, corrigi-los, para que tanto ele e ela se tornem pessoas corretas, pessoas de boas índoles, pessoas tementes e principalmente servos do Senhor. Após nós passarmos, né, por esses 21 dias de oração, de pedido de súplica, de pedido de milagre, eu venho aqui também expor que, além de nós orarmos pela nossa família, e em especial nesse momento, na manhã desse dia, quando eu abordo sobre a educação de filhos e filhas, nós devemos, em todo o tempo, quando necessário,
corrigir o nosso menino, a nossa menina, e com muito zelo, com muito equilíbrio, com a presença do Senhor, os levá-los, né, para o caminho correto e reto, o caminho que os céus conduz. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vamos pedir para que Deus nos dê graça, sabedoria e discernimento para não cometermos o pecado que Ele teve. Que possamos em todo tempo criar filhos e filhas biológicos na presença do Senhor e também filhos espirituais, porque sabemos que muitos olham para nós, seguem o nosso exemplo e nos imitam. Deus, Pai amado, Senhor bendito e fiel, te dou graça, Senhor, pela manhã desse dia. Te bendigo, Senhor, pela tua presença em minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de abordar esse assunto difícil, mas um assunto necessário, que é a correção dos filhos e das filhas, sempre com muita sabedoria, equilíbrio e discernimento, pedindo estratégias de Deus para que eles cresçam na sua presença e se tornem homens e mulheres valorosos, que na sua fase adulta poderão criar, propagar e divulgar a palavra do Senhor, até mesmo com mais zelo, com mais esforço e mais ânimo que nós, seus pais. Deus Santo, Pai amado e bendito, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tu me deste, Senhor, no decorrer desse ano, de estar falando de ti, de estar falando da tua palavra, de estar compartilhando com meu irmão, com a minha irmã, fatos e circunstâncias da nossa vida terrena. Pai Santo, Pai maravilhoso, te agradeço por tudo te bendigo, Jesus. Amém.